Olá a todos, eu me chamo Euler Fábio Zanetti, sou estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em História daqui da Universidade Federal de Pelotas e eu desenvolvo uma pesquisa que se chama As Comemorações da Lei Áurea pelas páginas do jornal A Federação, né? Mas por que então eu quis pesquisar as comemorações da Lei Áurea pelas páginas do jornal A Federação? Primeiro porque quando nós pensamos sobre a Lei Áurea, em geral, o que nós lembramos é a data, né, em que ela foi aprovada, no 13 de maio de 1888. E em segundo, a pessoa que assinou, né, a aprovação da lei, que seria a Princesa Isabel, né. Mas o que a gente geralmente não pensa, né, é nos anos que se sucederam, né, os aniversários da lei, né. Isso geralmente ninguém lembra, né. Então, a minha ideia é pesquisar como que um jornal oficial do Partido Republicano Rio-Grandense, né, o A Federação, tratou essa questão, né? Então, nesse sentido, eu preciso expor para vocês, né, os conceitos que eu uso, né? O conceito de comemoração que eu utilizo, ele é baseado no que a professora Ana Sousa, então, explica, né? Ela diz que o conceito de comemoração é uma memória em que nós construímos ela socialmente. Então, por ser uma memória, que é um outro conceito histórico, né, eu preciso utilizar, então, mais algum autor que fale sobre isso. Nessa comunicação, eu estou utilizando o autor Michael Pollack, porque ele trata, então, do conceito de memória. Em relação à metodologia, eu utilizarei na minha dissertação autores que tratam, obviamente, sobre imprensa. Nesse caso, Tânia Regina de Luca, Heloísa de Faria Cruz, Maria Cunha Peixoto, porque elas explicam muito como nós devemos utilizar, né, os jornais. Principalmente os jornais do fim do século XIX, início do século XX. Então, é bastante necessário para mim. A minha fonte, né, o jornal A Federação, ele se encontra totalmente online, no site da Hemeroteca Digital, que pertence à Biblioteca Nacional. Então, eu não preciso me locomover para lugar nenhum para pesquisar sobre isso. Então, nesse contexto de pandemia, é muito útil para mim. Ao pesquisar, então, áurea, a palavra-chave áurea, porque o site nos oferece essa busca, né, pela palavra-chave, eu consigo ter, em uma década, que é de 1890 até 1900, mais de 800 ocorrências, né, de notícias que contêm a palavra áurea. Mas, obviamente, eu não vou utilizar as 800 notícias, né, porque eu preciso das notícias que falem sobre comemoração. Então, o meu trabalho, né, é averiguar essas 800 ocorrências e ver quais tratam, então, sobre comemoração, né, comemoração do 13 de maio, não que estejam falando aleatoriamente sobre a Lei Áurea. Aqui para comunicação eu escrevi, né, uma das notícias em que eu coletei já e que eu fiz uma análise muito breve sobre ela, né, que é o jornal A Federação. Ele é um jornal oficial do Partido Republicano Rio-Grandense. Então, né, se ele é do Partido Republicano, obviamente ele vai divergir do período monárquico brasileiro. E nesse sentido, a Lei Áurea ela foi assinada, né, no período monárquico do Brasil, né, em 1888. Então, investigar como o jornal se comportou, publicou essas notícias em um período republicano sobre uma lei aprovada no período monárquico vai ser muito interessante, né? Então, a primeira coisa que eu consigo encontrar é a conduta do jornal, em que eles fazem uma propaganda de si como se eles tivessem sido os grandes feitores do 13 de maio de 1888, né? E eles menosprezam muito a monarquia e fazem uma propaganda deles mesmos, né? Como se eles fossem, então, os verdadeiros propagadores do 13 de maio, né? Então, esse estudo ele se iniciou nesse primeiro semestre de 2020, então ele vai decorrer ao longo desse ano e do próximo ano, né? As coletas que eu peguei da fonte, elas já são muito úteis para mim, para eu ter uma visão, então, sobre o que eu preciso fazer adiante, né? Elas, então, se mostram bastante promissoras nesse sentido. Primeiro, porque quase não existem trabalhos acadêmicos sobre isso, né? E segundo, porque eu posso, então, entender como foram as apropriações dos republicanos rio-grandenses no tocante às comemorações da Lei Áurea, né, sobre a abolição. Então, essa é a minha pesquisa. Muito obrigado.